Lucas capítulo 13, versículo 22. Lucas 13, e versículo 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Eis que herdeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os herdeiros. Então, seria só esses versículos que gostaria de ler. Como eu disse, aqui são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo falou aqui. E nós lemos aqui de que ele estava percorrendo as cidades e as aldeias. Quando ele esteve neste mundo aqui, ele visitava por toda parte. Caminhava de um lado para o outro e sempre havia uma multidão com ele, mas o interesse dele era de anunciar a mensagem do Evangelho. Mesmo havendo pessoas ali, aquelas multidões que queriam o pão, que viram ele multiplicar peixes, mas o desejo dele era de que pessoas soubessem da mensagem que ele tinha para falar para eles. Então aqui nós lemos de um dizendo: Senhor, são poucos os que se salvam, fazendo uma pergunta para ele. Isto é, são poucos que se convertem, são poucos que abrem mão do seu caminho de pecado contra Deus e se convertem a Deus. São poucos. É interessante esta pergunta. Com certeza este homem já tinha ouvido sobre esta palavra, salvação, porque ele está perguntando: são poucos os que se salvam? Ele, de uma forma ou de outra, ele já tinha ouvido. Então, este homem parece que já sabia. Talvez no seu entendimento, ele sabia sobre a salvação. Porque ele pergunta: são poucos os que se salvam? E o Senhor Jesus Cristo, ele continua o assunto. Então, aqui nós vemos um homem que queria saber se eram poucos ou eram muitos. Então, esse homem aqui, aparentemente, não temos muitas informações, mas através da sua pergunta, deixa-nos dar muitas ideias, muitos motivos para pensarmos em muitas coisas. Este homem, então, ele, através da sua pergunta, como disse, ele já sabia de que a pessoa, ela precisava ser salva.
ela precisava se converter a Deus. Ela precisava mudar de vida. Ela precisava renunciar os seus pecados. E o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Ele disse: te esforça e entra pela porta estreita. Isto é, te esforça e se salva. Então você vai descobrir se são poucos que se salvam. O assunto é tão interessante e o assunto é tão importante de que o Senhor Jesus Cristo, Ele leva este homem, através da sua pergunta, lembrar de que ele ainda estava pelo lado de fora. Ele ainda não tinha sido salvo. Ele ainda não tinha se convertido a Deus. Ainda estava no seu caminho. Estava ainda nos seus pecados. Não tinha ainda entrado pela porta estreita. Creio que o amigo aqui pode lembrar que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo se apresentou como uma porta, né? Simplificando o assunto da salvação. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, por isso ele disse aqui: porfiai por entrar pela porta estreita. Te esforça e entra pela porta estreita. Entra pela porta estreita e seja salvo. Não fique pelo lado de fora. Não fica questionando se são poucos ou são muitos. Você precisa entrar. Você ainda está pelo lado de fora. Podemos ver o grande interesse do Senhor Jesus Cristo, querendo que esse homem entrasse pela porta estreita. Isto é, que esse homem fosse salvo. Sim, não adiantaria o Senhor Jesus Cristo responder a pergunta para ele: olha, são poucos. Não ia mudar o destino da alma dele. São muitos. Não ia mudar. Aquele homem ia continuar na mesma situação. O que ele precisava fazer era entrar pela porta estreita. Sim. E o Senhor Jesus Cristo então começa a explicar para ele: olha, te esforça e entra pela porta estreita. Este é o caminho para todos. Sim. E esse homem aqui, com esta pergunta sobre a salvação, sobre pessoas se estavam aproveitando ou não, ele então parece que entendia este assunto de certa forma. Por outro lado, não entendia nada, porque ainda não tinha entrado, não tinha aproveitado. Quem sabe até ele podia falar para outros da salvação. Sim. Mas, na verdade, ele não entendia nada. Porque se ele tivesse compreendido esse assunto, se ele tivesse entendido, se ele tivesse compreendido de que o assunto é de urgência, e de que a alma dele estava em grande perigo, e de que a alma dele precisava desta salvação, ele já tinha aproveitado, ele já tinha sido salvo, e nem ia fazer essa pergunta. Meu amigo, a mensagem do Evangelho, o que se encontra neste livro, nós vemos o grande interesse de que pessoas entendam que cada um de nós temos uma alma que precisa ser salva, uma alma que está manchada pelo pecado, e de que nós precisamos ser salvos. Mas o que é esta salvação? A salvação é Cristo. Ele é o Salvador. Ele é a salvação da alma para cada pessoa. Isto quer dizer de que cada um de nós
Cada pessoa que ainda não é salva, ela precisa dele como Salvador. Sim, é dele. E a Bíblia, ela nos aponta para ele. E cada pessoa precisa dele como Salvador da sua alma. Sim, não é uma igreja, não é estar ocupado com alguma coisa que vai talvez lhe dar muita esperança. Não, cada pessoa precisa do Senhor Jesus Cristo como o único e todo suficiente Salvador. Porque é Ele que nos dá esta certeza, é Ele que nos dá esta garantia, é Ele que pode salvar e salvar perfeitamente. Por isso Ele podia dizer para este homem aqui: entrai pela porta estreita. Você tem que entrar. Não deve ficar pelo lado de fora. Pelo lado de fora está em perigo. Pelo lado de fora está correndo risco de se perder eternamente. Será que o amigo aqui tem pensado na salvação da sua alma? Será que o amigo aqui já parou para pensar que tem uma alma que precisa ser salva? E esta salvação que Ele está ofertando, nós podemos notar aqui que Ele disse para ele para entrar. O que Ele estava dizendo com isto? Que a porta da salvação está aberta, disponível para todos aqueles que querem entrar. Então, isto quer dizer de que esta salvação é gratuitamente. Sim. É sem dinheiro. O assunto da salvação, a salvação de Deus, esta salvação eterna, ela não envolve dinheiro. Não envolve batismo. Não. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Como eu já citei o versículo, Ele mesmo dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Que maravilha! Isto. A palavra de Deus que está nos afirmando essas verdades. Aquele que entrar pela porta, aquele que desejar a salvação, deve-se chegar a Ele. Todo aquele que se encontra perdido em seus pecados, todo aquele que então se encontra naquele caminho que está lhe levando para o inferno, aquele caminho que está levando a sua alma para a condenação eterna, ele deve dirigir-se para Cristo, onde vai encontrar a certeza da vida eterna, onde vai encontrar a certeza da salvação. Cada pessoa que já tem confiado nele como seu Salvador, cada pessoa que já tem depositado a sua fé nele, hoje goza desta salvação. Hoje ele desfruta desta salvação. Sim. Será que há algum merecimento em nós? Não merecemos a salvação. Não há nada em nós que nos dá esta ousadia de poder desfrutar desta salvação. Não. Somos pobres pecadores, merecedores da condenação eterna. Mas Deus está ofertando esta salvação. Deus está dando de graça para todos. É cada pessoa que deve então tomar uma atitude. Mas eu quero esta salvação. Se Deus está dando a salvação, sim, meu amigo, Ele não está cobrando esta salvação. Ele não está cobrando para que você esteja um dia lá no céu.
Ele está lhe dando o céu gratuitamente. Por meio do seu Filho. Por meio daquele que morreu sobre a cruz. Por meio daquele que sofreu sobre o madeiro. Por meio daquele que derramou o seu precioso sangue sobre a cruz. Por meio daquela pessoa que entregou a sua vida por mim, por você, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Sim. Esta é a salvação que a Bíblia nos apresenta. A salvação de Deus, que está disponível para todo aquele que deseja ser salvo. Sim, há pessoas que estão pagando. Há pessoas que estão se esforçando. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele diz a este homem: olha, você te esforça e entra pela porta. Não fazer força para ganhar a salvação. Não é o sentido aqui. Não. Se esforça é porque o mundo e o pecado, tantas coisas estão aí para impedir que pessoas se salvem. Te esforça, não deixa nada te atrapalhar, não deixa ninguém te impedir, porque a salvação está sendo ofertada gratuitamente para você. E você precisa então entrar pela porta estreita. Muitas coisas podem impedir. E o amigo então aqui precisa decidir o assunto. Eu quero ser salvo, custe o que custar. Eu quero ter esta certeza da vida eterna. Eu quero ter esta certeza que eu vou estar um dia no céu, sem pagar nada. Sem pagar nada. Paulo escreve a Epístola aos Efésios, ele diz, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, o versículo qualquer criança pode entender. Não precisa ter dificuldade. Pela graça. O que é graça? Quando entra dinheiro, então não é de graça. Quando entra alguma obra nossa, não é de graça. Graça é graça. É de graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Pela fé, numa reunião simples como esta noite, pessoas podem ser salvas. Podem ser salvas. Podem voltar para a sua casa com a certeza da vida eterna. Pode voltar para a sua casa dizendo: mas como que eu nunca pensei nisto? Mas como que eu nunca, mesmo lendo a minha Bíblia, eu nunca pude notar essas verdades? Sim, conversando com um homem e citando versículos como esses que o amigo aqui tem ouvido. Sabe, já por alguns anos ele lê a Bíblia. Ele disse, naquele dia, naquela tarde, conversando com ele, ele disse: mas como que eu nunca notei esses versículos? Como que eu nunca notei de que pela graça eu posso ser salvo? Como eu nunca notei que o Senhor Jesus Cristo disse que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna? Mas pessoas ouvindo a mensagem do Evangelho podem compreender estas verdades, guiadas pelo Espírito de Deus. Pode compreender de que, mas eu, sendo um pecador perdido, eu posso obter a salvação de Deus gratuitamente.
Eu sendo um pecador, no caminho para a condenação eterna, mas eu posso entrar num outro caminho que vai me levar para o céu. Sei. Por isso que o Evangelho, ele não trata assunto de dinheiro. Não. Por isso não fizemos coleta. Não. Se a salvação é de graça, como é que vamos cobrar? Se a pessoa é salva pela fé, não é por dinheiro, nem por batismo, nem por obras. Se não for a fé, como nós lemos nas Escrituras, como vai ser salvo? Nós lemos que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é pelo ouvir. Ouvindo a mensagem do Evangelho, ele vai começar a compreender. Mas eu tenho uma alma que precisa ser salva. Eu tenho uma alma que tem pecado contra a igreja tal, contra o fulano tal. Não, amigo. Não. Contra Deus. O nosso pecado é contra Deus. Contra Deus. Tem uma alma que está manchada pelo pecado. E a Bíblia está me dizendo de que ela se encontra em grande perigo. Ela está indo para a eternidade. E ela precisa estar preparada para quando a morte chega, quando eu tenho que deixar este mundo aqui e ir para a eternidade. O meu corpo vai para o cemitério, a minha alma vai para a eternidade. E para onde está indo? Sim, é isso que cada pessoa deve pensar. Levar a sério o assunto. Que a sua alma ainda não está preparada para esse dia. A morte chegando, você está preparado? Ela pode chegar. Você vai estar no céu. Tem uma certeza? Pois é. Se você quer ter certeza que vai estar no céu, você precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Você precisa ouvir o que as Sagradas Escrituras dizem sobre este assunto. Que você pode ter nesta vida, esta certeza, esta garantia, que não sou eu que dou, nem um irmão, nem uma igreja, mas é Deus que nos dá esta certeza, esta garantia, pela sua palavra, pela sua palavra. Então, a minha fé, a minha confiança está na palavra de Deus. Ela diz: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Que maravilha! O Deus que não pode mentir, Ele nos dá esta certeza, esta garantia para cada pessoa. E nesta reunião hoje, cada pessoa que ainda não é salva pode encontrar nele a certeza da vida eterna. Sei como esse homem aqui, porfiai por entrar pela porta estreita. Se esforça e entra, para não ficar pelo lado de fora e perecer eternamente. Que o amigo que venha pensar neste assunto, que venha tratar com diligência, buscando a salvação da sua